Produzido por Serena e coproduzido por Dipa e People Pegoraro entre 2009 e 2016, o disco Ascensão foi lançado pelo selo Sesc em 2016, alguns meses após o falecimento de Serena em função de um câncer. Ascensão homenageia cada um dos orixás do panteão do candomblé em um projeto nascido a partir das vivências da artista no Santuário da Irmandade do Ilê de Pai de Semi de Odé, em São Paulo. Em 13 canções que cantam os orixás na ordem do Xirê, Serena faz um trabalho de resgate de canções de domínio público em uma conexão ampla com a religiosidade e a história de religiões de matriz afro no Brasil. Nesse episódio eu recebo Brenda Vidal e Leila Evelyn para a gente se aprofundar um pouco mais na história e na simbologia de Ascensão. Sejam muito bem-vindas, meninas. Olá, muito obrigada, Renan. Prazer estar aqui contigo. Prazer estar de volta, né? Vamos falar sobre música. Tava com saudade e muito feliz de dividir aqui a posição de convidada com a Leila. Lembro que eu ouvi o Clássicos que vocês gravaram sobre o Pérola Negra e foi uma conversa deliciosa de ouvir, então acho que vai ser delicioso de participar. Oi, gente, terceira vez pede música aqui já, né, nesse programa. Muito feliz de estar com vocês. São dois profissionais que eu admiro muito, que eu gosto muito da escrita e muito da fala, então vai ser um programa maravilhoso. A gente já está se preparando para chorar, entendeu? Porque esse álbum é muito importante para mim, assim, então estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um álbum importante para todos nós e é curioso porque geralmente a gente tem uma regra de falar aqui no Clássicos de discos que já tem mais de 10 anos. E são discos geralmente, até no caso eu, geralmente trago discos que são bem mais antigos, né? Tanto que o que a Leila gravou comigo, o Pérola Negra do Luiz Melodia, a gente gravou para celebrar os 40 anos do disco. E aí, mas aqui no Vamos Falar Sobre Música eu tenho essa marca de ser conhecido por trazer as cantoras e ter esse resgate dentro da história da música brasileira de vozes femininas. E eu acho que esse espaço também serve pra gente apresentar diálogos sobre artistas que a gente acredita, histórias que a gente acha que são relevantes. E eu entendo que o Ascensão, da Serena Assunção, é um disco que muita gente vai descobrindo ao longo do tempo. É um disco que está sempre sendo redescoberto nas redes sociais e nas plataformas de música. E por isso que eu acho tão interessante a gente poder contar um pouco da história dele, relembrar um pouco da produção desse disco a partir desse momento. Eu mesmo cheguei a ter contato com esse disco a partir de 2019. Foi quando eu conheci a história e fui ouvir ele pela primeira vez. E aí eu queria saber um pouco de vocês, qual foi o primeiro contato com o disco, como que vocês chegaram até ele. Pois é realmente um daqueles álbuns que chegam, assim, seria até interessante pensar se a gente não tivesse numa época de streaming, né? Fico pensando em que categoria a gente ia achar se a gente tivesse em lojas de disco, em CDs, né? Em que nicho a gente encontraria esse álbum. Mas, para mim, ele chegou de uma forma muito especial, muito afetiva. Chegou através de uma amiga, a Rayane Leotti. Beijo, Ray. A Ray foi minha colega de trabalho na revista Noise, no Noise Record Club, mais precisamente. E era 2018, foi o primeiro ano que ela entrou. Também foi o primeiro ano que eu entrei lá. E aí a gente estava numa conversa, assim, sobre, acho que a Nelis ou Itamar. E aí ela falou o quanto ela amava o disco da Serena Assunção. E eu não conhecia. Aí ela já me trouxe normalmente aquele repertório que eu acho que é o repertório que ou uma primeira pesquisa ou a pessoa que te indica esse disco já vai dizer logo de cara, que é o fator ser um disco póstumo, né? E, enfim, ela me falou com muito carinho e eu lembro que ela me mostrou, assim, o disco ela mostrou, assim, no Spotify. Eu lembro que a capa, as cores da capa sempre foram muito marcantes. E aí eu comecei a ouvir o disco e desde então eu tenho tecido, assim, uma relação de muita admiração e de muita conexão com esse álbum. Acho que outro detalhe importante é que em 2018 eu não me entendia como uma mulher praticante exatamente de religião de matriz afro, e quanto a música foi
o primeiro espaço de reconexão com essas simbologias e com essa força. E, enfim, ao longo da minha jornada, isso vai mudando, né? Vai indo para outros territórios e a força dessas músicas e dessas simbologias só aumenta. E você, Leila? Eu não me lembro exatamente o momento em que eu conheci esse álbum, assim, mas algo que me marcou muito, assim, no sentido desse ser o álbum que eu decidi, assim, pô, esse aqui vai ser um álbum que eu vou levar pro resto da minha vida, foi num evento de homenagem que a Annelise Assunção e a Tulipa Ruiz realizaram no CCSP em 2019, se eu não me engano. Era um tributo, né, à Serena e tal. E faziam 3 anos que ela havia morrido. Era um álbum que eu já conhecia, mas não tinha essa intimidade com ele. Assim como a Brenda trouxe, eu já me entendia um pouco mais desse lugar da religião de matriz africana. Ainda não tinha chegado no candomblé, mas eu já frequentava algumas casas algumas vezes, tinha proximidade. Meu pai, ele sempre foi de terreiro, apesar de não frequentar, a religião sempre esteve muito presente, assim, na minha familiaridade, né? Sempre esteve muito presente na minha vida. E eu acho que esse show especificamente foi um marco importante, assim, para despertar esse lugar de tipo, pô, esse aqui é um álbum que eu quero muito levar. Nesse show eu conheci uma grande amiga, que é a Ana B. E ela, meses depois, a gente se tornou muito amiga, a gente é amiga até hoje e tal. E ela me deu esse disco, o CDzinho, né? Do Ascensão e tal. E aí hoje, revisitando o CD e tal, vendo as coisinhas, eu rachei novamente uma cartinha até que ela me deu na época, enfim. Então eu tenho esse disco como um lugar muito afetivo, assim, né? Hoje ganhou outro significado, eu sou iniciada no candomblé de Queto, mas com o tempo eu acho que ele foi ganhando significados diferentes, e a cada vez que eu escuto parece que ele é diferente na minha vida, assim, né? Até hoje ele atravessa de formas maravilhosas. E isso que a Brenda falou também de redes sociais, eu acho que é a Brenda ou o Renan, não lembro, de como ele tá sempre presente ali rodando nas redes sociais e tal. Hoje eu fui procurar no TikTok para ver se alguém falava sobre esse álbum, porque eu não vejo ele sendo muito falado, né? Sim. E o que tem muito é muita gente compartilhando o som, né? Principalmente o Oxum, assim, né? Sempre é a música de fundo, mas eu não vi ninguém falando sobre o álbum em si, assim. Então esse episódio, mais uma vez, reforça a importância, né? Porque é um álbum gigantesco, que ele é póstumo, mas ele parece que é vivo, assim, né? Parece que a Serena tá entre nós. E ele não é muito comentado, assim, né? Eu, pelo menos, não vejo muito. Eu acho que ele tem uma coisa das pessoas se conectarem com ele quando escutam, mas não necessariamente elas compartilham muito dessa história, desse disco. Porque eu acho que a gente também sabe que tem muitas questões relacionadas a essa relação que as pessoas têm com as religiões de matriz afro. E é muito interessante o que tanto a Brenda quanto a Leila falaram, do quanto o disco está dentro desse percurso de entender a sua religiosidade, porque no texto de lançamento do Sesc, quando esse disco foi lançado em 2016, eles terminam o texto de lançamento falando o seguinte: a música é o coração do candomblé, e o fato de servir de ponto de partida para a ascensão é indício do quanto estamos próximos de culturas não hegemônicas, ainda que não atentemos para isso. Seja nas festas públicas do candomblé, chamando os orixás, seja no cotidiano de quem está próximo, expressando e aliviando emoções catárticas, a musicalidade que veio da África está em nossos ouvidos e entranhas. A Ascensão é sobre tudo isso e realiza muito bem esse projeto. Um disco que envolve, aproxima e no limite legitima. É Serena mandando o recado. Axé com todo amor, axé. E é interessante a gente contar para quem está nos ouvindo um pouco da história da Serena. Ela é filha do Itamar Assunção e ela foi um importante nome na preservação do legado do Itamar, junto com a Annelise, com toda a sua família. Ela era uma produtora cultural, uma espécie de agitadora cultural, então ela estava no entorno de muitos artistas, de muitos criadores. Ela era uma pessoa que circulava muito e ela era muito querida por todas essas pessoas. E a Serena faleceu em 2016 em decorrência de um câncer de mama. Ela fez durante muitos anos o tratamento, esse tratamento foi e voltou, então foi um processo também delicado e lento. E esse processo do disco também se arrastou
através desse processo, dessa complexidade do tratamento, de como ela conseguia construir isso. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode começar conversando sobre o disco é o fato dele ser um disco aglutinador de pessoas. Se a gente for pegar a ficha técnica aqui das pessoas que participam do disco, ela é muito gigantesca. São mais de 40 nomes que participam do disco, entre músicos, produtores, todas essas pessoas, mas eu vou citar alguns aqui. Então a gente tem Karina Burr, Céu, Luê, Manhana, Pipo Pegoraro, o Dipa, o Domênico Lancelotti, Zé Celso Martinez Correia, Tata Aeroplano, Tulipa Ruiz, Tetê Espíndola, Curumim, Anelisa Assunção, Ben Gil, Moreno Veloso, Kiko Dinucci, Jussara Marçal, Thiago França, Xênia França, Letieres Leite, Mariana Aidar, Marcelo Preto, Felipe Cato, Juliana Kel, Carlos Navas, entre outras pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas de como ela usa da sua religiosidade, da sua necessidade de expor essa história para reunir amigos, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho isso um feito, assim, um dos fatores que torna esse disco excepcional. Acho que é uma obra excepcional. A gente tá falando de uma obra que é excepcional. E ela tem... Depois eu também quero ver, assim, né, conforme o que vocês lembram de pesquisas, mas até onde eu sei, teve um tempo longo que ela se dedicou a esse disco, principalmente as gravações. Então, isso mostra, né, o quanto que o coletivo exige um outro tempo, né, e o trabalho aumenta, mas a riqueza do que se faz aumenta na mesma proporção, assim, porque esse disco também ele nos situa muito numa cena da música contemporânea brasileira, mas que agora já faz uns 10 anos quase, né? Essa galera, tipo, nos dá um recorte de uma geração da música brasileira, nos situa também numa geração que está muito conectada não só por gênero, mas também pela territorialidade, né? Por São Paulo. Então, esse caráter quase etnográfico em alguns momentos, né? Se a gente for olhar, para entender, assim, a gente entende, gente que já pesquisa música, já entende que existe esse núcleo, né? Dessas pessoas, que elas são amigas e que elas vão aparecer nos discos entre elas, assim, ao longo dos anos 2000, mas é interessante pensar, né? O quanto esse disco também capta isso e o quanto isso também é um documento importante de pesquisa, sobre a história da música brasileira, enfim. Duas coisas que eu queria comentar. Uma delas que eu achei muito preciosa é que me intriga muito o quanto tem pouquíssima coisa sobre a Serena, assim, no Google, enfim, no YouTube. Nossa, como eu queria mais coisas dela, sabe? Mas o que tem uma coisa que é muito especial, que se vocês forem, acho que no perfil do Selo Sesc, tem uma playlist com algumas filmagens que eles fizeram de alguns desses encontros durante a gravação, né? Então, ontem, né, o dia anterior da gravação, eu me peguei assistindo, assim, e foi a primeira vez que eu me dei conta que existia isso. E é muito lindo, você vê ali a Céu, você vê Ben Gil e Manhana, tem eles no fragmento, assim, dessas gravações. E você vê, assim, a postura de produtora, a postura de diretora da Serena, ativa em todo momento. E tem algumas histórias que aparecem em algumas entrevistas também, de que, não sei se toda a faixa, mas algumas faixas, ela preparava alimentos, né, que faziam parte dos alimentos que são ofertados para o orixá, para a entidade que estava sendo saudada, que estava sendo homenageada, chamada naquela música. E servia para a pessoa que ia cantar, assim. Às vezes ela fazia esse momento quase que um gesto de oferendar àquela entidade, ao orixá, mas também a pessoa que ia interpretar, e se inspirar um pouco daquela força, assim, o que eu acho que é um detalhe, uma história muito fascinante. E também porque eu não vi muitas fontes, assim, de pesquisa, mas tem uma matéria no portal Mad Sound que fala que
a gravação do disco teria sido uma tarefa que foi revelada num jogo de búzios para ela, né? Então tem mais essa camada assim do quanto ela entendeu isso como uma demanda e o quanto ela deve ter precisado confiar muito também nessa confirmação espiritual para ter seguido apesar das dificuldades, do longo tempo que ela se dedicou, dos desafios da doença, porque ela estava em tratamento, como você falou, e também de trazer esse caráter em tudo que era possível. Então, ser um espaço coletivo, assim como são as terreiras, e fazer até esse cuidado minucioso de trazer aspectos dos rituais para o próprio processo de gravação, assim. Então, tudo isso me fascina muito. Não, eu só ia dizer que tem essa perspectiva de que ela tinha uma preocupação de pensar em cada voz que ia estar em cada canção, né? Que, como a Brenda falou, ela tinha um cuidado de entender o que cada voz podia representar dentro dessa narrativa que ela estava construindo. E é muito interessante porque esses processos foram muitas vezes permeados por essas sessões de quimioterapia que ela fazia, esse processo doloroso mesmo, que a gente sabe que é um processo de tratamento do câncer. Pra gente entender um pouco mais sobre o processo de produção do Ascensão, a gente conversou com o Pipo Pegoraro, que é um dos produtores do álbum, e ele contou um pouco sobre a relação dele de amizade com a Serena e sobre como foi esse processo criativo pro disco. Então, vamos ouvir. É muito legal estar aqui falando do álbum Ascensão, da Serena. Uma grande amiga, uma grande parceira. Foi uma parceira, assim, uma amigona que eu fiz. Não era uma amigona de infância, aquelas que a gente cultiva a idades bem pequenas. Foi uma amigona de juventude, assim. A gente se conheceu dentro de estúdio, a gente se conheceu em festinhas, em almoços, jantares feitos na casa dela, aqui em casa também. Então foi muito legal ter essa vivência com essa pessoa muito amada, que está sempre presente na vida, assim. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte técnica do álbum, porque foi um álbum complexo, eu diria, de ser pensado. Eu cheguei vamos dizer, uma segunda parte do álbum, dividindo ele em 3 partes. Eu cheguei numa etapa de produção ainda, e já era um álbum que já estava sendo gestado, já tinha gravações realizadas, algumas gravações já tinham sido feitas posteriormente, então já tinham gravações que datavam 3 anos de gravação, e eu peguei o disco na metade do processo, onde tinha que trabalhar as músicas que já tinham sido captadas, idealizadas e pensadas, e fazer novas músicas que ainda tinham que completar o xirê, né, que a Serena pensou, que é um ritual do candomblé, né, para quem não está acostumado com a palavra xirê. Então, esse álbum foi um processo de muitos entendimentos, de muitas linguagens, muitas emoções envolvidas, muitas pessoas envolvidas, né? É um álbum que, se eu não me engano, tem mais de 40 intérpretes, pessoas, músicos, chamando todo mundo de intérprete mesmo, né? Porque todo mundo que toca, todo mundo que canta, todo mundo que participa é intérprete de um álbum, né? Foi muito louco o entendimento desse álbum, porque já chegou um monte de material e a gente ainda estava coletando muitos materiais, captando muitos materiais, gravando ideias, concebendo coisas junto. Então foi um álbum, sim, uma grande costura, muito harmônica, muito harmonizada pela Serena. Ela sempre dava muitos caminhos, ela sempre apresentava muito a ideia dela, do que ela queria, como ela queria a produção. Então a gente foi costurando isso junto. Teve sessões de gravação que ela oferecia, antes das gravações, ela oferecia um almoço com as comidas do orixá, e todo mundo sabe que a Serena é uma excelente, magnífica cozinheira. Então ela oferecia um almoço que tinha a ver com as comidas daquele santo, daquele dia das gravações. Então todo mundo já entrava naquela atmosfera, se falava muito sobre os orixás, os santos, as energias, as magias, né? Se falava, não digo nem magia, mas a intenção daquele orixá, o caráter dele. Então a gente entrou muito profundamente nessa pesquisa. E uma coisa que me deixou muito surpresa, assim, que na hora que a gente, beleza, gravamos,
editamos, ufa, conseguimos, né, realizar essa etapa tão laborosa do trabalho, a gente começou a pensar, tá, e agora quem vai mixar esse trabalho? E aí a gente passou um dia, passou 2 dias, aí a Serena, não tinha WhatsApp na época, acho que tinha, assim, a Serena me falou assim, cara, quem vai mixar esse álbum é você. Pra mim, assim, não, Serena, é muita coisa, vai ser muita loucura. Falou, meu, é contigo, segura essa bronca, só vai. Então foi muito legal que ela apostou, né, nessa coisa da sonoridade que ela queria pro álbum, daquilo que a gente já via buscando junto, e ela jogou essa responsa toneladística gigante na minha mão. Eu falei, então vamos encarar. E foi demais, assim, foi prazeroso. Isso tudo, todas essas coisas que estavam permeando o álbum estavam passando por um problema de saúde muito forte que a Serena passou na época. Então, ao mesmo tempo, a gente era um trabalho de muita fé, e a gente sempre estava envolvido nesse manto de fé mesmo, assim, na fé no poder, nas coisas, nas transformações. Não é uma fé vinculada aos dogmas, as coisas de tudo. É uma fé nas matrizes que a gente tem na nossa cultura, na herança cultural que a gente tem, na formação do nosso povo, e uma fé na vida. Então é um disco que tem todo essa sensação da vida, assim, e eu acho que a Serena deixou esse disco um presente, né, para todos nós. Eu fiquei muito feliz e honrado de participar, sou feliz e honrado de participar desse projeto, e honrado de tê-la como minha amiga para sempre, assim. Isso aprofundou muito nossos laços de amizade. É muito legal saber que é um disco que reverbera em muita gente. É um disco de 2016, 2017. Até hoje eu recebo muitas mensagens, muito carinho, muito axé desse disco. É uma coisa muito legal de vivenciar e saber que Serena nos deixou, né? Esse presentão aí. Uma coisa que eu acho muito foda, assim, né? Todas as refs, a gente tá muito alinhado, assim. Eu também fiquei muito decepcionada de não encontrar muitas coisas sobre a Serena, porque eu acho que a obra dela, como um todo, é muito rica e renderia muitas coisas, mas a gente tá num país que ainda criminaliza e marginaliza pessoas de religiões de matriz africana, especialmente desse lugar do candomblé, enfim. O racismo ainda existe, né? Isso ainda acontece. Mas uma das coisas que eu achei muito legais, assim, né, dentro dessa pesquisa também, é que em alguns lugares eu encontrei muito comparando como referência mais próximo os Chincoãs. E eu falei, caralho, olha o tamanho disso, tipo, imagina você fazer uma obra que é comparada, tipo, uma das melhores obras do Brasil, assim, né, uma das maiores produções já feitas nesse país, assim, quiçá no mundo, assim, né, referência porque a gente entende como musicalidade como um todo, assim. Eu achei isso incrível. E aí, lendo e descobrindo que Tigana Santana é um dos nomes que está ali envolvido, fica um pouco mais claro para a gente de onde vem esse lugar dos tambores, quais são os lugares que a gente coloca ali de referência muito direta de Chincoãs ou indireta que você vai sentindo. Então, tem muita influência todos esses nomes que ela envolveu, né? Puxando um pouco para o que o Renan trouxe agora, né, dos nomes, né, das vozes que ela colocou para cada música e tudo mais, como ela escolheu isso. Estava vendo uma entrevista da Anneli para Didi, da Nova Brasil, e ela fala que a Serena escolheu Oxum para a Xênia cantar, e na época a Xênia nem sabia que era de Oxum. Da mesma forma, a Filipa também fala, né, que o Baloaê foi ali um orixá muito importante na vida dela e foi escolhida e foi uma grande surpresa. Eu acho lindo, porque na música para o Baloaê, para o Molu, é uma canção bem blues, assim, né? Ela é bem puxada, ela tem esse arrastar, ela tem uma pegada triste, de melancolia mesmo, que é do orixá, né? Que é desse lugar do respeito ao que o orixá também tem, de devoção, enfim. Então, eu acho muito bonito como tudo é muito encaixado. É a voz de quem conhece o que está falando, sabe? E aí tem toda uma história que a Serena tinha os assentamentos, né? Que são os lugares dos orixás, né? Onde é cultuado e tudo mais em casa. Então, durante todo esse processo de tratamento, acho que foram 5 anos, né? Na gravação desse álbum, não lembro.
Foram muitos anos. Assim, são né? muitos anos, porque tem o processo de pesquisa, o processo de gravação, e a gente sabe o quanto essas coisas também dependiam do orçamento, de todos esses processos que são mais complexos, né? Sim, nossa, e aí assim, tudo isso me leva a pensar muito como o tempo também ele é diferente, né? Nesse processo que eu me encontro hoje, eu sou Yaô, né? E aí, para quem não entende, Yaô é a pessoa que nasce para orixá. São 7 anos de um processo gigantesco, assim, de aprendizado até você tornar maior de idade, né? Tipo, dentro do candomblé. E eu fico pensando como o tempo também é relevante para a construção da obra da própria Serena, assim, né? Porque o tempo, ele não é o hoje, ele é circular, e depois que ela faz a passagem dela, o tempo continua existindo, e a obra dela continua existindo. Então não tem fim, né? Tudo é muito circular, e volta, e volta. Então esse álbum, para mim, ele tem muito esse sentido de coisas que maturam e vão ganhando outros significados, e vão voltando, enfim. Eu acho muito interessante, o sentido de gira mesmo, né? Ele é um xirê, como você trouxe no começo, né? Na ordem dos orixás, e tem um porquê ser na ordem, né? Sim. Cada um tem o seu porquê de vir cada um depois do outro, assim. Eu acho muito incrível isso. E nessa perspectiva do tempo, eu acho muito interessante que é o Zé Celso Martinez Correia que abre o disco, ele tá ali na primeira faixa, e ele é essa voz meio... quase que como uma entidade viva ali, que foi muito importante para a arte e muito importante para a liberdade artística dentro da própria família Assunção. A Denise Assunção foi um dos nomes grandiosos dentro do Teatro Oficina, e acho muito bonito que tem essa coisa de ter artistas que são muito importantes, com uma história muito longa, ao lado de artistas muito jovens. Então a gente tem o Zé Celso, a gente tem a TT Espíndola, mas a gente vai ter artistas que nesse momento aqui da gravação eram muito jovens, né? Como a Xênia França, a Felipe Cato, eram artistas que estavam ainda ali descobrindo as suas identidades artísticas, construindo cenários. Então acho que isso também é bem legal. Acho lindo, acho lindo. E na pegada do que vocês estavam comentando, eu queria destacar... Eu cheguei a encontrar dados que afirmavam que o desenvolvimento do disco tinha se dado de 2009 a 2015, enfim. Mas isso varia entre as pesquisas, né? Sim. Mas o que a gente sabe é que foi um longo tempo, assim, no mínimo uns 5 anos. Outra coisa é destacar que, além de tudo isso, né, ela era uma mulher iniciada, né, acho que no candomblé, né, iniciada no candomblé, logo você tem uma série de obrigações e que você tem que cumprir, então é uma vida ativa com responsabilidades espirituais junto ao seu terreiro, ao mesmo tempo que ela sempre foi uma das guardiãs do legado do Itamar, que a gente reconhece muito um papel da Annelise, mas era um papel que, enquanto a Serena estava viva, era um papel dividido entre as duas, né? Acho que é importante destacar isso. Soma isso ao fato dela ser mãe, né? Ela ter sido mãe, né? Então, ela tinha um filho, sabe? É uma quantidade, assim, de cargos de responsabilidade, assim, que ela tinha que lidar nesse momento, que eu acho que deixa o feito do disco ainda mais, assim... de um feito assim que te deixa a boca aberta, assim, pensando nos obstáculos e também em como que ela deve ter gerenciado tudo isso para que ele tivesse, enfim, aí no mundo. E acho que outra coisa importante sobre o tempo é que, por mais que o disco tenha sido feito, né, maturado, como a Leila falou, tendo se desenvolvido ao longo de anos, eu fiquei muito surpresa, porque eu descobri isso pesquisando sobre, porque escutando eu não sinto isso. Eu não sinto que é um disco que tem, não sei, marcas do tempo diferente, ou como se ele fosse fragmentado. O disco é limpíssimo e muito coeso, assim. Quando eu falo dessa coesão, também estou falando no sentido de qualidade de gravação, qualidade de pós-produção. Então, eu fiquei muito, assim, assombrada, assim, com o fato de que, caramba, ela... não foi uma sessão assim no mesmo ano, sabe? Porque o resultado final não demonstra assim que tenha tido tempos diferentes, inclusive parece que foi feito em cidades diferentes. Então, eu acho que foi uma galera assim de técnica absurda, porque o som não denuncia nada disso. Sim, eu acho que isso tem muito a ver com a perspectiva de que
Isso era um projeto de vida da Serena. E é muito bonito porque os amigos dela abraçam esse projeto junto com ela. Pra gente se aprofundar ainda mais no processo de produção do disco, a gente também conversou com o Dipa, que é o outro produtor do álbum, e ele contou pra gente um pouco desse processo de captação do disco, como que funcionou o processo todo de construção do disco ao lado da Serena, no meio desse processo da doença e tudo mais. E ele também fala um pouco da amizade dele com a Serena, então vamos ouvir. E aí no processo de tratamento, né, do câncer, no hospital, assim, também fazendo aquelas sessões de químio e aqueles processos de recuperação, né, que ela ficava um tempo afastada e depois voltava. A gente já estava parado o tempo de gravar, a gente tinha gravado 6 faixas já, metade do disco estava gravada, e meio na pausa, esperando, né, o que ia acontecer. Ela também estava nesse processo, então não tinha nenhuma pressa, a gente não tinha nenhuma entrega agendada, era um projeto pessoal. Aí ela me liga e fala assim: Dipa, você não sabe, olha como que são suas coisas do universo. Eu tô aqui no hospital e tal, pensando no meu pai, tal, também isso, processo tal, bem. Ela falou: receba a ligação do Sesc, perguntando se esse projeto que estava aqui, que ele tinha mandado, já tinha sido executado, tinha sido feito. Ela falou que não, se tinha interesse então em fazer pelo selo Sesc, que o Sesc tinha interesse. Bom, o Sesc, sim, ele auxilia, quando a Serena nos fala que o Sesc vai apoiar e tal, é uma baita comemoração pra gente, né, porque teremos apoio para conseguir realizar alguns desejos nossos ali, né, no anseio de produzir o disco, que era conseguir gravar com o Caetano, ir até Salvador. Eu queria muito que a gente fosse a Salvador. Fomos, e não só foi a Salvador para gravar, a gente fez um dia um café, uma entrevista, tudo com o Letieres Leite antes de gravar. Passamos um dia com ele apresentando os lugares lá, né, toda essa vivência com ele lá. Serena fez questão de levar a gente, no caso foi eu e o Alexandre Kuma, que era o nosso fotógrafo e videomaker registrando o processo. Fomos no terreiro de Mãe Denis, fez questão de levar lá, onde ela também tinha uma ligação no terreiro lá. Ela fazia também, né, ela seguia a parte, ela fazia com o pai da Semi e com a Mãe Denis lá em Salvador, né. Isso, quer dizer, essa possibilidade, né, que abriu com o Sesc vindo, entrando, abriu uma outra gama aí, né, um outro espectro de entender o disco, de entender esse universo, de sacar onde a Serena queria chegar com isso. Serena sempre foi uma figura, nesse processo todo, fundamental, claro, né, óbvio, a ideia é dela, a concepção é dela, mas fundamental, eu queria dizer, na questão de trazer essas imagens, sabe, trazer esse universo do que a gente estava tratando, né, que ali eram os cantos não, né, a essência com os cantos afro-brasileiros. Então, Serena trazia muito, lembro que a gente ia gravar, quando a gente foi gravar o Shum, no estúdio com o Pipo já, com a Xênia, e aí a Serena sempre trazia, ela fazia comidas, colocava, sabe, tinha sempre uma ligação ali com aquele universo que ia ser tratado, sabe? Como eu disse, a gente passava muitos dias ouvindo, pensando, entrando no universo até o dia de gravar, sabe? A prévia de gravar também, cada faixa, com cada colaboração. Era um desejo de deixar sempre aberto para a contribuição de quem estava vindo, né? Os músicos estavam participando, e ela ia conduzindo nesses lugares, sabe? De imagens, contos, sons mais abstratos, no sentido de ela falar, a gente tem que soar ferro, sabe? A gente precisa entender esse movimento do vento, a música então ela vai ser cíclica, sabe? Então tudo isso alimentava cada uma daquelas músicas daquele orixá, né, no caso, mas que amalgamava aí essa participação, a chegada de cada um que participou de cada faixa, né? O Pipo, fundamental, né, quando ele entra no projeto, junto, era um parceiro da Serena já de um tempo, eles já se conheciam já, tinha uma amizade bacana, os dois ali, uma irmandade muito legal. Eu não conhecia e foi fundamental o Pipom para também alinhavar e costurar as coisas que a gente já tinha feito, gravado ali, mas o Pipo, como, né, um baita produtor e músico, então eu lembro de que ele mixou também, né? Então eu lembro de pegar coisas que a gente já tinha gravado lá atrás, que foi um processo longo, né? Vamos pensar que foi um processo que durou 7 anos, cara. De quando começou até finalizar, assim, sabe? Então, realmente, foi um processo longo. Então, muita coisa ficou, a gente gravou, deixou, ficava lá. Então, quando o Pipo chegou, meio que foi importantíssimo para poder fazer essa retomada de juntar material que já tinha,
entender qual que era a linguagem que estava sendo desenvolvida ali, mesmo que tivesse cada faixa uma participação, mas, sabe, entender o que tínhamos de geral, o que faltava, e no que a gente já tinha também, o que ainda precisava alinhavar para poder soar como um disco só, né? Então, fundamental o Pipão ali, sem contar que as músicas incríveis surgiram ali pelas mãos dele também, né? Quando a gente começa a desenhar a música de Iemanjá, Bom Dia, o arranjo começa no violão com o Pipo, assim como o Oxum também foi no estúdio com ele, começa ali no arranjo com ele, do violão, ele e o Curumim. Então, essas músicas foram fundamentais, ele tá presente, né? Como um músico, produtor musical. E aí a gente se encontrou também de forma que a Serena sabia, né? A Serena tinha uma intuição muito elevada, né? Assim, era um negócio fora do comum, assim. Como isso, né? As figuras que ela juntou para esse disco e tal, são... O Pipo é meu irmão, cara. Ela falou, como vocês não se conhecem, vocês têm que se conhecer. E aí foi algo realmente, é isso, irmandade, assim, total. Então a Serena tinha esse lugar, né, de trazer essa figura, né, cara, que trazia, eu acho que o profundo, né, a raiz do negócio, indo em todos os cantos. Não era assim, hoje vamos gravar música, vamos falar disso, sabe? Não era aula. Era a própria vivência mesmo, né? Era a própria vida existindo, né? Era a forma como ela falava, a forma como ela trazia, a forma como a gente se comunicava, a forma como a gente trocava e-mails, sabe? Assim, tudo isso chega nesse lugar, né? Não é assim, hoje vamos falar de Oxum é isso, tal, tragam isso, sabe? Não era nem um pouco desse lugar, assim, didático. Mas tinha uma necessidade de sempre contar a história, uma necessidade de sempre localizar antes de começar a gravar. Isso foi muito bonito, isso é um aprendizado, assim, pra mim também, pra vida. Antes de gravar, antes de começar todo o processo, tinha aquele respiro junto, coletivo, esperar chegar, quem vem, quem vai, sabe, comer aquele café, vamos bater um papo sobre o que tá acontecendo aqui, sobre o que vai acontecer daqui pra frente, e dali pra frente as coisas existiam. Era muito louco. As músicas existiam em um dia. Quase todas as músicas que tem no disco, elas foram gravadas em um dia. Aí tinha um segundo dia pra, de repente, gravar uma voz, gravar um detalhe, né, tudo mais, assim, mas basicamente quase todas as músicas que existem ali, elas foram gravadas em um dia. Tinha um dia pra juntar, juntou todo o time daquela música que a gente escolheu pra fazer Oxum, gravou a música toda. E claro, como produção musical, alguma coisinha a gente gravava depois, né? Substituía, editava, ou chamava para regravar alguma. Mas foi bem raras as regravações, assim, sabe, dos convidados. Então era um dia que aquela música existia. Iemanjá Bom Dia foi isso também. A gente se encontrou, tinha melodia, a Cel no estúdio, eu, Serena, Pipo e Cel, e a música existe ali, né? Inteira, total, assim. E depois veio o Badé para poder gravar percussão, enfim, que a gente foi escolhendo, a gente colocou uns efeitos, colocou mais instrumentos, mas basicamente a música ela existe ali naquele dia. O Oxum também existiu um dia inteiro, a música sai inteira daquele jeito ali em um dia. Então tinha essa mágica também, né? Que eram encontros, né? Eram encontros muito potentes. E a Serena sabia disso, né? Com certeza. Eu não tinha tanta noção, eu falo que a Serena sabia disso, porque com certeza ela tinha noção de onde estava chegando. Eu estava indo de um jeito bem lindo também, adorando aquele processo, mas indo, sabe? Descobrindo indo, assim. Sabia que estava virando, era um trabalho bem bonito, em que tínhamos essa possibilidade toda do Sesc, de comprar, né? De comprar, que eu digo, era de apoiar essa ideia. E assim foi. Eu acho que é interessante falar um pouco também, meninas, sobre essa perspectiva de trazer para um universo quase pop, digamos assim, essas histórias e essas canções. Porque a gente falou alguns momentos aqui de um espaço de violência, de apagamento, de preconceito com essas religiões. E há também aqui um trabalho da Serena de pesquisa de canções que são clássicas e que são importantes e de resgate delas para apresentar novamente para outros públicos que, sei lá, por exemplo, eu, Renan, aqui ouvinte, que não sou uma pessoa religiosa, tenho contato e tenho aprendizado a partir do que ela faz. Acho que isso é muito bonito. Queria que vocês falassem um pouco também como que isso chega em vocês. Eu gosto muito da ideia, Renan, tipo, da gente popularizar de alguma forma o sagrado, né? Porque é uma maneira de sobrevivência, né? E aí não é uma estratégia que a Serena inventou, mas eu acredito que todos nós, enquanto pessoas negras, desde, enfim, a África, vemos
criando formas diferentes de conseguir incluir a nossa fé, a nossa religiosidade, nossos ritos dentro de uma dinâmica aqui do Ocidente, né? E eu acho que 2016, né, que esse álbum foi lançado, parece que faz pouco tempo, mas pensando em acontecimentos, em 2016 a gente ainda alisava o cabelo, a gente ainda tinha uma noção de beleza, que era um padrão que hoje ainda é um padrão, né? Mas enfim, era popularmente conhecido esse padrão de beleza como branco, loiro, religião era católica ou evangélica, enfim, era esse lugar do cristianismo. E o candomblé, assim como tudo que era da existência negra, ele ainda era e ainda é muito marginalizado, mas eu fico pensando nessa época como era ainda mais complexo falar sobre isso e pesquisar sobre isso, né? Não era tão difundido como é hoje. E nem faz tanto tempo assim, né? Mas uma das coisas que eu acho muito incríveis desse álbum também é que as referências da Serena, e eu procurando outras coisas, ela fala muito de Milton Nascimento e de Djavan, né, gente? Sim, sempre puxarei para Djavan. Mas uma das coisas que eu estava pesquisando é que desde lá, né, dessa galera, o Djavan já falava de Exu e tudo mais, mas de uma maneira muito tímida. Em Curispo, ele traz, que é uma música do Gil, né, ele fala sobre Exu também. Enfim, ele vai trazendo coisas muito timidamente. Aí, com o tempo, eu acho que a gente vai ganhando corpo e coragem para também colocar isso de uma maneira mais clara, né, de uma pesquisa que eu acho que essa galera fundamentou para que a Serena conseguisse fazer esse álbum tão bonito e tão pop, né? E ele é conhecido. Algumas músicas são muito conhecidas, outras menos. Mas não é um álbum que passa despercebido, né? Então, eu acho que, como a Brenda falou, ele poderia estar tocando uma novela. Hoje a gente não saberia se ele é uma música de ontem ou se é uma música de 10 anos atrás, assim. Ele é bastante atual e bastante pop, né? Nesse sentido. Eu acho que o Ascensão, tudo nele tem uma aura de algo que é sublime, acho que é essa palavra que eu tô buscando, assim. E aí, independente, sabe, da sua relação com religiosidade e com a religiosidade de matriz africana, tudo nele evoca essa aura de sublime. E aí, quando eu quero dizer isso, é dizer, por exemplo, que o álbum, assim, não consigo localizar ele, ele não soa como nada de antes, nem como nada de depois, nem como nada de agora. Ele consegue flutuar pelo tempo, assim. Ele não envelhece, ele é atemporal, ele consegue talvez mirar num lugar do tempo. E não sei, o verniz, assim, do tempo que passaram no disco como um todo, em cada faixa, faz com que ele... não sei, assim, não envelheça, sabe? Que talvez como ela era a orientadora desse trabalho, o projeto era dela, ela agiu como produtora, como diretora musical disso, inspirada por uma noção de tempo que é outra, um tempo circular, ela consegue condensar isso nesse disco, de uma forma que faz com que na execução, mas também na audição, ele se torne, assim, uma coisa muito perene, que é uma coisa que eu fico boquiaberta mesmo. E eu acho que essas divisões, né, entre música e rito, música sacra e música mundana, essas são categorias, divisões que não são da ordem do ponto de vista africano da parada ou afrodiaspórico da parada. Então, por isso que eu acho que ela consegue fazer essa conversa entre arranjos de uma música contemporânea popular brasileira com os arranjos da terreira de uma forma que fica tão palatável, assim, que você consegue entender e assimilar, mesmo não sendo desse lugar. E eu acho que isso é sempre ambíguo, né? Eu acho que às vezes a gente tem alguns artistas ou alguns intelectuais envolvidos ou não com a religião, mas sendo pessoas brancas, por exemplo, e procurando um protagonismo nisso, que acho que é uma discussão que a gente pode ter sobre os riscos disso ou não. Acho que é sempre ambíguo, mas, por um lado, eu acho que foi a forma como um pouco dessa essência de não divisão entre as coisas
fez com que essas simbologias permanecessem, que essa tradição permanecesse. Então, quando a gente entende que a música brasileira popular é super marcada por ritmos da macumba, a gente vai entendendo que é uma forma, assim, né, tá no dispositivo dessa sonoridade, dessa cultura, conseguir se enraizar e misturar as coisas nelas, sabe? Então tem esses fenômenos que mostram que as coisas estão muito mais juntas do que separadas, né? Entre o que é sagrado e o que é profano. E eu acho que essa é um grande aprendizado, assim, e uma forma também de, como se fala, de hackeamento mesmo, para que essa tecnologia prosperasse até agora. Numa época em que, enfim, né, no período colonial, onde várias práticas como essa eram terminantemente proibidas, né, você tinha que infiltrar isso em outros lugares fora do sagrado para que essas coisas permanecessem, né? Então, quanto que as festas da música e a tradição popular não foram muito esse lugar para a gente poder chegar hoje entendendo, conhecendo quem é Oxum, quem é, todo mundo sabendo, assim, mesmo que com equívocos racistas, o que é Iemanjá. Isso é muito forte, né? Ter essa noção, assim, tão arraigada. Sim, quando você fala dessa construção das faixas e tudo mais, eu acho muito interessante que o disco tem ali uma espinha dorsal que está baseada na percussão e que ela rege o disco e ela cria essa unidade, mas é muito rico como ela traz esses diferentes artistas e eles vão agregando possibilidades sonoras que são muito ricas. Então a gente vai ter diálogos com o jazz, a gente vai ter diálogos com ritmos nordestinos como o forró, a gente vai ter diálogos com essas coisas, com esse universo que vem do R&B, com esse universo que vem do gospel. Então tudo vai se amalgamando ali de uma forma muito bonita e muito interessante que cria, eu acho que essa unidade do disco. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre as faixas, que eu queria ouvir de vocês quais que são as preferidas de vocês. Eu tenho um carinho muito especial e eu não sei porque se vira e mexe eu me pego cantando novamente Pavão, que é a faixa com participação da Anelisa Assunção, do Curumim e do Márcio Arantes. E é uma música que eu acho muito bonita, ela tem uma coisa que me pega, sabe aquela música que fica repetindo na cabeça? Essa é uma das que eu mais volto, assim como, obviamente, Oxum, com a Xenia França, porque eu acho que essa é o hit do disco, mas eu penso muito em Pavão. Eu queria que vocês falassem quais são aquelas que vocês escutam mais. Nossa, difícil escolher uma favorita ou duas, enfim, mas eu vou ser clubista. A primeira, Oxum, eu amo essa música desde sempre, desde antes de saber que teria Oxum no meu Ori, eu já amava essa música e já funcionava com ela, assim. Mas tem outras duas que eu amo muito, que é Iroko. Eu amo essa música também que eu fico cantando sozinha. Tipo, Ori, que tempo. Fica na minha cabeça o tempo inteiro, assim. Eu gosto muito dessa música, assim. Ela me acalma. E Iemanjá, né? Que eu acho que é outra música também que faz chorar, que dá aquela desaguada, assim. Mas talvez dessa, sem ser clubista, além de Iemanjá, Iroko é a que mais fica na cabeça, assim, quando eu penso nesse álbum. Cara, isso também foi uma das coisas mais difíceis. Eu listei, tipo... talvez eu faça menções honrosas, porque, assim, é muito difícil. É tudo muito rico, tudo muito bonito. E também é isso, né? Quando você cria uma admiração pelos orixás, né? Cada um tem uma virtude. Você fica... É isso, assim, cada um tem uma virtude e, às vezes, você precisa daquela virtude, assim, e aquilo te chama, sabe? Então, é muito difícil. Acho que eu queria reiterar que eu considero a Ascensão dos registros, né, de música sacra afro-brasileira mais emocionantes e poderosos. E que eu acho que esse disco é a materialização, assim, de uma verdadeira egrégora, sabe? É difícil usar essa palavra no dia a dia, então quando eu vi a oportunidade, eu usei. É a materialização de uma egrégora. Eu amei essa frase, cara. Pra mim ela tem que estar em destaque, entendeu? Poxa, materialização de uma egrégora. Eu amei. Ai, que bom. E das minhas favoritas é bem difícil mesmo. Mas eu destaco muito, fiquei muito feliz que vocês mencionaram duas que são muito especiais pra mim. Eu adoro Pavão, porque eu também sou um pouco obcecada pela família Anelisa Assunção Curumim, essa instituição.
Eu não sei, sou encantada, então ver os dois cantando juntos é sempre uma delícia. E eu amo, e acho que o que me ganha muito é a introdução dessa música. Eu amo também. Que é eu não sei como descrever, mas assim, é como se fosse uma gravação, né, de uma pessoa cantando esse ponto, assim, meio de orelhada, né? E aí é um canto tão despretensioso e tão bonito, assim. E acho lindo quando entra, assim, meio que te capta e depois vai pra música de fato, né? A canção de fato. Eu adoro, gosto muito de Iroko. Tem a gravação também nessa playlist de vídeos no YouTube do Selo Sesc, que comentei anteriormente. Tem a gravação e eu destaco muito, porque o canto de Iroko, né, nessa faixa, o canto é muito forte. E aí você vê o trecho ali, o canto, o registro, a gravação, assim, foi feito com uma força tão grande que é muito emocionante, assim, de ver no vídeo. Mas eu destaco também Oxum, né? Também sou bem, não sei, me sinto muito conectada com Oxum. E eu sou muito apaixonada pela Xenia França. E essa também foi uma das músicas, a primeira que me ganhou. Acho que a cadência dela... E assim, ó, aquela fazendo um comentário, assim, ousado, mas assim, não é à toa que essa é a música mais ouvida do disco, porque o Shun, ela tem, assim, né, o axé da sedução, né, o axé de cativar. Então, assim, claro que essa é a mais ouvida, por que não? Porque ela é a que mais seduz os ouvintes, quem sabe? Lança ali todo o seu feitiço, e eu fiquei muito feliz, assim, que esse ano eu passei quase todo fevereiro conhecendo Salvador, na Bahia. Foi a realização de um sonho. E lá eu descobri que eles fizeram um festival para estender assim, a temporada do verão no pós-carnaval, que era o Festival Viva Verão. Um festival, enfim, chancelado assim, pela prefeitura. E todo final de semana, acho que sexta e sábado e domingo até, tinham atrações e shows gratuitos. Na praça que tem na frente do elevador Lacerda, e um dos shows foi simplesmente a Ayabés, o trio da Lued com a Larissa Luz e a Xenia, e eu nunca imaginei que eu ia conseguir assistir. Então foi o primeiro show de retorno delas em Salvador, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu mereço isso. E para minha alegria, Xenia cantou Oxum desse disco. Ela disse no show que era a primeira vez que ela estava cantando ao vivo, mas acho que ela se equivocou, porque em uma matéria que tem também no YouTube sobre o tributo que estavam fazendo a Serena, aparece um registro dela assim como se ela estivesse aquecendo pro palco, passando som. Então eu não sei, de repente ela se equivocou. Acho não que pode quero ser lançar. talvez a primeira vez que ela cantava depois de muitos anos, né? Talvez esse retorno pós-pandemia, essas coisas todas. Porque eu acho que eles fizeram esse show só uma ou duas vezes mesmo, que foi o lançamento no Sesc Pompeia, né? Que reuniu Acho todas que elas. sim. Depois só teve shows assim separados, mas esse coletivo eu acho que foi só uma temporada assim de um final de semana. É porque 40 pessoas pra reunir uma galera. E não tem a produção executiva, não tem muito o que Só fazer, o Sesc né? 40 pra pessoas. conseguir fazer isso. Só o Sesc. Ele podia fazer pelo menos uma vez no ano, né? Fica aí a dica. Poderia entrar no lugar do especial do Roberto Carlos, que foi descontinuado, né? Então eu acho que aí temos uma grande lacuna, uma grande oportunidade. Então foi muito importante para mim, foi muito especial assistir a Xenia cantando essa música que eu amo muito. E eu também destaco Obaluayê. Para mim é assim muito sublime mesmo o que a Felipe Cato faz, surreal. Aquele coral que traz aquela força. Acho muito que é uma faixa que me pega, porque é uma faixa de processo de passagem, né? Ela tem um sentido de despedida do mundo terreno e de ascensão a outro mundo, né? A uma camada espiritual. E acho que condensa, imagino a força que deve ter sido a Serena ter conduzido essa gravação, né, sabendo o processo que ela tava. Tipo assim, isso indica uma força, uma sabedoria, um entendimento, assim, e uma fé muito grande.
E o que a Felipe Cato faz com a voz é deslumbrante, assim. É um momento, assim, que, independente de onde eu tô ouvindo, assim, o disco te traz várias energias, mas quando vem aquela, eu fico, sabe, mais recolhida, pensativa, assim, eu acho forte. A Brenda trouxe aqui a Felipe Cato e a gente conversou com ela. Ela contou um pouco sobre como foi a experiência de gravar essa faixa em específico e da amizade toda que ela mantinha com a Serena. Então vamos ouvir. Então, o Ascensão, ele é um projeto muito importante na minha vida. Eu acho que foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi. Eu fiquei muito honrada quando a Serena me convidou para participar. Eu era muito amiga da Serena. Assim, a Serena era uma pessoa íntima demais, assim. Eu e o meu ex-marido, na época, a gente era muito próximo da Serena. E ela estava passando pelo tratamento de câncer, a gente acompanhou isso bem de perto. Ela era uma irmã, uma pessoa da minha família, assim. A gente trocava intimamente, a gente era confidente, a gente era irmãs. Ela era uma pessoa que eu tenho um amor surreal pela Serena. E ela me chamou e foi muito louco, porque ela me chamou para cantar a música de Obaluaê. Que engraçado que na época eu era muito novinha, eu até não entendia por que ela tinha me chamado para cantar um orixá tão babado assim, sabe? Intenso e transformador. Hoje eu acho que para mim faz todo sentido que isso, né, tenha partido da intuição da Serena, que ela era uma grande bruxa, na verdade, né? E foi muito lindo, porque a gente queria fazer uma coisa gospel, assim, a música... O disco não tinha essa nuance. Eu falei, vamos fazer uma coisa bem gospel, porque eu acho que o Baloê tinha essa coisa devocional, assim. Aí, tipo, a gente chamou a Juquel, chamou também o Marcelo Preto para fazer os backing vocals. E foi uma coisa, assim, muito especial. Eu lembro da gente estar no estúdio com o Pipo, com a Serena. E eu tava, assim, super nervosa, porque a música era super difícil de cantar. Mas deu tudo certo. E é engraçado que eu acho que o Baloê deve ser uma das músicas mais tocadas no meu Spotify, assim. As pessoas amam esse disco. Esse disco é muito curativo para as pessoas e para mim também. E a Serena foi muito profunda na feitura desse disco. Ela se entregou de corpo e alma. Eu lembro como ela estava super comprometida com aquilo, né? Também diante do tratamento de câncer e da feitura do trabalho, tudo aquilo estava junto. Acho que ela sentia que seria o grande legado dela, assim, para poder, tipo, deixar para o mundo. Mas também sempre com muita esperança de que ela pudesse se curar, né? E a gente estava sempre na expectativa de que que ela realmente pudesse superar essa doença. Mas foi isso, o Ascensão. Depois da morte dela, a gente fez um show belíssimo, reunindo todas as amigas, todo mundo que estava participando do projeto. E foi também uma grande bruxaria. Acho que quem viu esse show lá no Sesc Pompeia sabe a emoção que foi poder participar desse processo e fazer essa grande loucura, essa gira acontecer. Eu queria comentar uma coisa muito, muito... Só conexões que eu faço, assim, interessante pensar que é isso que a Xênia cantou Xum, né? Com aquilo que a Leila já nos contou, mas depois ela vai ter o disco Em Nome da Estrela, feito com a produção musical do Pipo. Então, interessante pensar o Pipo construindo também uma trajetória de um produtor musical com essa experiência de lidar com discos que trabalham com essa dimensão da música espiritualizada, digamos assim. Porque é um disco extremamente espiritual da Xênia. E pensar que ela, em algum momento da vida, então, entra de cabeça, né, no candomblé. E o disco sai dessa experiência. Então, pensar muito essas conexões que acontecem ao longo do tempo, né? E as coincidências entre elas. E é interessante pensar que, por exemplo, se você entrar no perfil da Xênia França, a segunda música mais ouvida é a música do Ascensão. Se você entrar no This Is Felipe Cato, a quarta ou quinta música ali é a música do Ascensão, porque é uma coisa que eu falei, as pessoas, elas meio que redescobrem o disco. Eu acho que às vezes talvez
as pessoas não necessariamente compartilham o disco em outros lugares, mas elas continuam ouvindo. Porque se você entrar lá, você vai ver que a maioria das músicas tem, tipo assim, milhões de plays. Elas têm muitos plays. E a Serena Assunção tem 153 mil ouvintes mensais só no Spotify. Então é tipo um número muito alto para um artista independente, para um disco póstumo, um disco religioso. São números muito grandiosos. Eu acho que tem uma coisa de que as pessoas redescobrem o disco e elas vão meio que ficam ali. Esse disco se torna uma coisa presente na vida delas. E é interessante pensar também isso a partir da questão da mídia física. O disco foi lançado em CD, né, como a Leila falou ali, mostrou, pelo selo Sesc. Esse é até mais fácil de você encontrar em algumas unidades do Sesc. Você ainda acha facilmente a edição em CD, até porque o Sesc tem uma possibilidade de produzir novas edições mais facilmente. Enfim, a ultra logística do Sesc. Mas o disco também foi lançado em vinil pela Três Selos, que é um grupo de assinatura de vinil. E esse vinil custa muito caro hoje em dia. Segundo aqui uma pesquisa na Discogs, o preço em média do disco hoje em dia é R$430. Tem cópias sendo vendidas por quase R$900. Eu vi uma cópia ao vivo, numa feira de vinil que tinha no Inédit e custava quase R$500 mesmo, assim, o vinil. E é meio absurdo, porque aí se tornou uma questão realmente de disco que as pessoas procuram e buscam, porque realmente a qualidade do material gráfico, da prensagem da Três Selos é muito foda, assim. Então acho que é um trabalho muito legal. Agora a Três Selos tem um novo projeto que às vezes eles relançam algumas coisas e fazem alguns projetos paralelos. Eu espero que talvez eles lancem novamente esse da Serena. Fica aqui nosso pedido. Porque eu acho que é um disco que muita gente gostaria de ter ele físico em casa, porque eu acho que a gente tem essa relação de retornar a ele muitas vezes. Meninas, a gente passou por bastante coisa. Acredito que, como a gente tem os áudios, né? Esse programa já tá bem mais longo que o normal, mas eu acho que a gente ainda poderia continuar aqui falando muitas horas. Mas eu quero que vocês façam as considerações finais de vocês sobre esse disco, que vocês contem, sei lá, alguma coisa que vocês queiram dizer, o quanto esse disco é importante para vocês, qualquer outra coisa. Fiquem abertas para esse momento final. Eu acho que a gente podia passar horas falando sobre esse álbum, realmente, assim. É o álbum de cabeceira que eu tenho em casa, eu escuto sempre e aciono sempre que eu preciso. Eu acho que no tempo de pandemia, todos nós estivemos muito presos, né, dentro de casa, espero vocês também, né, galera? Mas a gente ficou muito preso também com as nossas músicas, né, com a nossa companhia também foram essas músicas, foram essas vozes, assim. E eu realmente não sei o que seria de mim, assim, se eu não tivesse a música na minha vida, se eu não tivesse a Serena e tantos outros artistas, né? Eu queria dizer, para finalizar aqui as coisas que eu penso sobre o álbum, que no final desse encarte do CD do Sesc, tem algumas palavras de algumas pessoas que participaram, né, do álbum e tal, e a Serena, ela deixa ali uma palavra, enfim, fala sobre o que foi o álbum para ela. E ela começa agradecendo a Ori, né? Agradecendo por amparar e proteger e aconselhar, fazer tudo acontecer. Então, como a Brenda trouxe, foi, pelas minhas pesquisas também encontrei que foi o jogo de Búzios que levou ela a esse lugar, mas mais que isso, a espiritualidade dela a encaminhou, enfim, para esse lugar. E uma das outras coisas que ela fala, que eu sempre fico muito emocionada, é que ela diz que, graças aos ancestrais da música que me ensinam a forma de segurar e emitir cada nota e palavra que sai do sopro da minha boca, meus recados. Então, tudo aquilo que ela entrega, assim, né, é muito claro que vem de um lugar muito profundo, assim, né? Então, esse álbum, para mim, ele também tem esse lugar muito profundo, assim, de importância na minha vida. E é isso, vai ser eterno aí, né? Se morrer, por favor, coloque pra tocar o chum. Se eu não levantar, realmente vou embora. É isso. Ai, muito bom. Eu me sinto muito contemplada pelas palavras da Leila. Eu costumo ouvir esse disco inteiro e na sequência,
Acho que a exceção é ouvir Oxum mesmo. Essa eu consigo destacar um pouco, mas o restante eu acabo ouvindo e fazendo uma imersão. Sempre quando eu volto para esse disco. E na maioria das vezes como a Leila falou, né? No sentido de acionar, no momento que eu necessito de força, de clareza, de paz, de plenitude. Eu costumo fazer isso com, às vezes, alguns discos de spiritual jazz e com discos de samba, e ele também, né, a Sansão tá nesse lugar. Eu me peguei relacionando, assim, eu vou tomar a liberdade de ler um trechinho de um Itan, que em tradução, assim, seria um mito de um orixá, que tá no livro Mitologia dos Orixás, que foi organizado pelo Reginaldo Prandi. E eu vou só ler trechos mais curtos, eu não vou ler o Itan inteiro, mas é o Itan que diz: Orumilá traz a festa como dádiva de Olodumaré. Aí tem um trecho que fala: Olodumaré mandou trazer aos homens a música, o ritmo, a dança. Olodumaré mandou Orumilá trazer para o Aiê os instrumentos, os tambores que os homens chamaram de Ilu e Batá, os atabaques que eles denominaram rumpe e lé, o chequerê, o gã e o agogô e outras pequenas maravilhas musicais. Desde então, a música e a dança estão presentes na vida dos humanos e são uma exigência dos orixás quando eles visitam nosso mundo. Depois disso, eu nem sei o que dizer. Encerrar chorando, encerrar legal. Não, eu só quero agradecer vocês duas. Eu acho que esse episódio só podia existir se fosse ao lado de vocês, que eu sei o quanto esse disco é importante para vocês e vocês também são pessoas importantes para mim e para o podcast. Então eu fico muito feliz da gente poder ter construído esse episódio juntos. Foi um episódio que demorou para nascer, assim como o disco. Foi um episódio que a gente ficou tentando fazer e a vida foi nos levando por diferentes caminhos, mas agora a gente consegue construir ele, eu acho que de uma forma muito, muito bonita. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês e deixo aquele espaço para que vocês convidem as pessoas a seguirem vocês nas redes sociais, acompanharem vocês em algum lugar que vocês queiram. Então tá, gente. Muito obrigada, Renan. Foi uma fofoca que eu fiz, né? Que eu queria muito poder conversar com vocês sobre esse disco. Fico feliz pela lembrança, pelo convite, por estar aqui com vocês. Acho que foi um episódio também de muita escuta. Eu acho isso também é super bonito. Sempre que precisar e eu puder, só me acionar. E quem quiser acompanhar um pouco mais de mim, do meu trabalho, acho que os melhores caminhos são me acompanhar no Instagram. E meu user é @blfv_. E acredito que seja o mesmo no Twitter também, para quem quiser me seguir lá. É isso, gente. Muito obrigada pelo espaço. Realmente foi um lugar muito de escuta, assim, né? E, enfim, tô bastante orgulhosa e ansiosa para ouvir também e compartilhar com a galera. Eu acho que, enfim, vai ser um episódio importante para todos aí que estão ouvindo, assim como está sendo para quem está participando. Para me acompanhar nas redes sociais, aí é Afrontadora, tanto no Instagram quanto no Twitter. Enfim, é isso. Estou sempre compartilhando trabalho, as coisas relacionadas ao que eu curto, ao que eu escrevo. E tamo aí. Precisando, só chamar. Boa. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Lembrando que você pode seguir a gente em @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E se você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores, tem outras vantagens. É isso, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.